abrir nossas Bíblias para Gênesis capítulo 22. Esse é um texto já bem conhecido da maior parte de nós. E é um texto, inclusive, sobre o qual já preguei numa outra ocasião ano passado. Mas dessa vez eu quero dar um enfoque diferente, conforme mencionei no último domingo. Gênesis capítulo 22, por favor. Para que nós possamos ler dos versos 1 a 19. Gênesis 22, 1 a 19. Vamos ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Vamos ler com reverência, com alegria, com atenção. É a palavra de Deus. Verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Verso 19. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, aonde fixou residência. Gênesis 22, do 1 ao 19. Esse é o nosso texto base nesta noite. Irmãos, eu estou hoje dando continuidade, quero ser sucinto, quero ser breve, mas dando continuidade a aquilo que eu havia mencionado na semana anterior, a respeito de uma série de mensagens que eu quero trabalhar com a igreja, que embora sejam textos diferentes, trazem a mesma ideia central. Mencionei para vocês que o título dessa série pode ser chamado pelo seguinte: vislumbrando o Evangelho, ou vislumbrando a glória de Deus, vislumbrando o plano de Deus, através da vida de pecadores comuns, através da vida de homens comuns, como você e eu, nós podemos vislumbrar a glória, o plano, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos observar a vida de homens e mulheres de Deus na Escritura. Semana passada eu falei sobre Raabe, no domingo pela manhã. E hoje eu quero falar sobre a vida de Abraão. E o que eu quero com isso? Porque, afinal de contas, é importante para nós aprender a respeito disso. E a resposta é muito simples.
Porque o impacto que isso vai causar na nossa vida é uma melhor compreensão da soberania de Deus exercida na prática sobre a nossa vida. É a melhor compreensão dos propósitos de Deus em cada situação da nossa vida. E isso não é à toa. Desta forma, se nós tivermos essa compreensão, nós teremos mais capacidade de nos alegrar no Senhor, de bendizer o Senhor em qualquer momento, de nos satisfazer só nele incondicionalmente, de louvar e dar graças em todo o tempo e servi-lo com alegria, mesmo nos momentos em que estivermos atravessando por vales sombrios. Esse fato é o maior fato, o fato importante que eu gostaria de deixar para você. Através da sua vida e da minha vida. Nós que somos pecadores comuns. Não tem nada de extraordinário em mim e muito pouco em você. Somos pessoas comuns. Mas através da nossa história, se você pertence a Deus, Deus está contando uma história maravilhosa a toda a criação. Através da narrativa da sua e da minha vida, Deus está pregando a mensagem ao mundo. Através da nossa própria existência, o Evangelho de Deus é anunciado e Deus é glorificado. Através de situações corriqueiras da nossa vida. É isso que Deus quer fazer conosco. E é isso que eu quero pregar nesses dias, então, com os irmãos. Um pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo, o nome dele é Marcos Granconato, escreve um livro chamado Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. Eu tenho esse livro e estou lendo. Eu quero parafrasear alguma coisa que ele escreveu. Ele disse o seguinte, abre aspas, são palavras dele. A vida do cristão, a sua e a minha, deve ter como base a figura singular de Jesus de Nazaré em sua ética. Isso significa que o nosso comportamento deve se inspirar no comportamento de Jesus. Pedro fala isso na sua primeira carta. Fala que Jesus nos deixou exemplo para que possamos seguir os seus passos. E é isso que ele está argumentando aqui. Só que não é só para isso que Jesus se fez homem e andou como um homem entre nós. Além da vida de Jesus fornecer bases amplas para o nosso comportamento ético, existe um segundo elemento fundamental. Qual é? É a dinâmica da obra redentora de Cristo. Uma dinâmica marcada por 3 palavrinhas. Veja, sofrimento, morte e ressurreição. Essa é a dinâmica da obra salvadora de Jesus. Sofrimento, morte, ressurreição. Essas 3 palavrinhas. Em outras palavras, continua Granconato, a vida cristã é uma espécie de reprodução da dinâmica mencionada. Ou seja, nesse mundo, nós temos nossa vida como uma saga em que sofrimento, morte e ressurreição estão no centro da nossa experiência. E o que ele quer dizer com isso, para que nós possamos concluir esse pensamento e olhar para o texto? Ele quer dizer que a vida cristã, você que serve a Deus, eu que sirvo a Deus, a vida cristã, através da vida do povo de Deus, esses 3 elementos vão sempre aparecer de maneira menor, de maneira menos proporcional, obviamente, mas de maneira que nós possamos vislumbrar essas verdades. Sofrimento, morte, ressurreição. Por quê? Porque através de nós, Deus está recontando ao mundo a história da salvação, protagonizada por Jesus Cristo. Isso significa que na nossa vida, portanto, irmãos, Deus mesmo vai fazer isso em certas ocasiões. Nos conduzir por caminhos de sofrimento, por caminhos de morte e por caminhos de ressurreição. E aleluia por isso, porque a vida cristã não termina na sepultura. Há o sofrimento e a morte, mas há a ressurreição. E eu quero ver esses detalhes aqui na história de Abraão, nesse desafio tão grande que Deus propôs a ele, de forma breve, para que nós possamos entender isso. Foi assim na vida de Raabe, é assim na vida de Abraão, vai ser assim na sua e na minha também. Sofrimento e morte, mas, assim como figuras de sofrimento e figuras de morte, figuras de ressurreição. É o que Deus quer mostrar ao mundo, a vitória da vida sobre a morte, através de Jesus Cristo. Então agora olhando para os versículos 1 e 2, nós vamos ver a figura de sofrimento na vida de Abraão, a necessidade da entrega. A necessidade da entrega, a figura de sofrimento na vida de Abraão. Por que eu digo isso? E como eu posso dizer que a necessidade da entrega de Abraão era uma figura de sofrimento na vida dele? Eu quero dizer para você que a Bíblia nos conta em vários lugares, especialmente no Novo Testamento, que sofrer e morrer dificilmente diz respeito ao ato literal.
Na maior parte dos casos, nós estamos falando a respeito de renúncia. Estamos falando a respeito de resistir às próprias inclinações. O Novo Testamento nos diz, faça morrer a sua natureza caída. O que é isso? Isso é uma figura de morte. E como você morre ou faz morrer a sua natureza? A partir do momento que você não mais dá ouvidos a ela. Mas o que isso significa? Isso significa resistir e negar as inclinações que vêm de dentro do seu próprio ser. Isso significa negar-se, abrindo mão dos seus interesses pessoais e naturais. E era isso que Deus estava exigindo de Abraão nesse momento. Abraão, você vai precisar fazer uma renúncia. A necessidade da entrega. Nós vemos no versículo 2 que Deus diz, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem pediu? Deus pediu. E o que Deus pediu? Seu filho, seu único filho, a quem amas. Isaque. E quem era Isaque? Irmãos, Isaque era o filho da promessa de Deus. Pense um pouquinho no que significava pedir Isaque em holocausto. Porque Deus chama Abraão, esse homem, cuja esposa era estéril, de uma terra estranha, manda que Abraão abandonasse a sua família e fosse para uma terra que ele não conhecia. Abraão vai, Abraão leva seu pai que morre no meio do caminho. Abraão leva Ló, que dá muitos problemas e depois há uma separação. Abraão peca contra Deus, duvidando da sua promessa e do seu poder. Tem um outro filho chamado Ismael, que lhe deu muitos problemas também. Mas agora, depois de tanto tempo, depois de enfrentar o silêncio de Deus e várias lutas, Deus finalmente dá Isaque para Abraão. Agora Abraão está pleno, está feliz, a promessa se cumpriu, a bênção chegou. Isaque era a bênção de Deus sobre a vida desse homem. Mas Deus está dizendo, toma ele, leva a Moriá e mata. Por que isso? A resposta a essa pergunta é muito simples. Isaque era a bênção de Deus, mas a bênção de Deus se tornou o Deus de Abraão. Disse um homem de Deus, aquilo que um homem mais ama, isso é o seu Deus. E você sabe o que Abraão mais estava amando naquela altura? Isaque. E por conta disso os cultos estavam sem graça, a Bíblia não falava mais com ele, os hinos já não tinham mais muito brilho, muita alegria, ele orava, mas não sentia a presença de Deus, ele foi sentindo Deus se afastando. Por que isso? Porque ele havia estabelecido um outro Deus sobre a sua vida, Isaque. Deus disse, toma Isaque, que você ama, e mata. Porque a glória deve ser toda de Deus. E nesse momento então, Abraão está percebendo, está começando a experimentar a primeira figura de sofrimento. Ele precisa fazer morrer aquilo que o estava afastando de Deus. E o que o estava fazendo afastar de Deus era o seu próprio filho. A bênção que veio dele. Mas além disso, ele disse que essa oferta precisava ser, na verdade, um holocausto. Qual era a característica distintiva do holocausto? Você sabe, eu sei que sabe. Diferente dos demais sacrifícios, o holocausto era queimado todo no altar. Os outros sacrifícios era queimado uma parte era queimada, era separada para o sacerdote, uma parte às vezes era colocada fora do arraial, mas no holocausto, todo sacrifício era queimado no altar. A oferta devia ser toda de Deus. Perceba que Deus está clamando por uma entrega, está ordenando uma entrega, e essa entrega é uma entrega total. Entregue tudo. Tudo. Então Deus está falando a Abraão. Abraão, eu quero Isaque, mas eu quero Isaque como um holocausto. Eu já contei essa ilustração aqui. Quero repetir porque ela é muito apropriada, penso eu, nessa altura. É a ilustração do menino que tinha como paixão as suas bolinhas. Você lembra dessa? Suas bolinhas de gude. Ele tinha muitas bolinhas de gude, tinha uma caixa cheia de bolinhas de gude, e era a sua alegria, era aquelas bolinhas de gude. Ele tinha sua irmã mais nova, que queria muito brincar com as suas bolinhas de gude, mas ele não deixava, porque era a alegria dele. Deixa eu brincar, fulano? Não. Fulano, deixa? Não. Nessas ninguém encosta, elas são sagradas. Até que um dia a avó chegou para visitar aquelas crianças e deu para a menina, só para a menina, uma caixa de bombons. Por quê? Não sei. Coisa de vó, né? Vó faz isso. E ela deu uma caixa de bombons só para a menina. E o menino, claro, ficou enciumado. Ele queria os bombons. O que a menina falou? Adivinha? Eu te dou os bombons, se você deixar eu brincar com as suas bolinhas de gude.
Ele disse, tá bom, então eu vou lá buscar minhas bolinhas de gude. Foi ao quarto e buscou as bolinhas. Mas, no caminho, tinha uma bolinha lá que ele gostava demais. Ele tirou ela da caixa, separou e entregou todas as outras. Pegou os chocolates da menina e foi embora feliz da vida. E a menina ficou feliz da vida com as bolinhas do seu irmão, as bolinhas de gude do seu irmão. Mas no meio do caminho o menino parou e pensou, será mesmo que ela me entregou todos os chocolates? Pergunta é, por que ele duvidou que havia recebido todos os chocolates? A resposta é, porque ele não tinha entregado todas as suas bolinhas. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque isso é o que a gente chama, ou a psicologia chama de projeção. Você projeta no outro aquilo que você mesmo está fazendo no seu inconsciente. E nós fazemos isso com Deus. Porque nós não entregamos tudo, e depois ficamos desconfiados por não achar, ou por achar que não estamos recebendo o que deveríamos estar recebendo. E aí temos Deus por trapaceiro, temos Deus por mentiroso, temos Deus por alguém que está nos passando para trás, quando na verdade, quem não entregou foi você e fui eu. Deus está dizendo, entrega tudo. Ei, essa é a figura de sofrimento. A necessidade da entrega, a necessidade da renúncia. Deus fará com que você renuncie. O que é que você não entregou ainda? Está segurando ainda? Qual é a bolinha de gude que está no seu bolso? Você vai precisar entregar para Deus também. E Abraão, pelo que nós percebemos, se dispôs a entregar. E nós vemos isso dos versículos 3 a 12. A efetivação da entrega desse homem. Abraão no versículo 3, a Bíblia nos diz no versículo 3 que Abraão levanta-se de madrugada. Logo cedo, não perdeu tempo, levantou-se e foi rumo ao Monte Moriá, conforme Deus lhe havia ordenado. Então, a figura, a efetivação da entrega, é a figura de morte na vida de Abraão. E essa efetivação da entrega é demonstrada através dessa resolução desse homem. Ele estava decidido, ele me mandou entregar, eu entregarei. Verso 3. Além disso, Abraão supera alguns obstáculos. Perceba que ele deixa os seus servos para trás numa determinada altura. Servos, agora vocês fiquem, porque quem tem que resolver isso sou eu. Ele deixa os seus afetos para trás. E aí que está o mais chocante do texto. Porque diz o versículo 7 que Isaac pergunta, Abraão, meu pai? E Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. E Isaac pergunta, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? Já pensou o coração de Abraão? E Abraão responde, Deus proverá. Em 2 trechos a Bíblia diz, e seguiam ambos juntos, e caminhavam ambos juntos. Mas o que nós temos visto aqui claramente é que os afetos desse homem parece que ficaram para trás diante da necessidade de obedecer a Deus e efetivar a entrega que ele havia disposto no seu coração. O que mais Abraão deixa para trás? Ele deixa para trás a sua incredulidade. Por quê? Porque ele diz aos seus servos, nós vamos adorar e vamos voltar. Mas ele não tinha que oferecer Isaac em holocausto? Como ele diz, então nós vamos voltar? Com certeza, porque ele cria, conforme Hebreus diz, que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar seu filho dentre os mortos. E foi de fato o que aconteceu. Ele deixou a incredulidade para trás. Sabe esse diálogo de Isaac com Abraão, seu pai? Eu penso que aqui, Abraão já não estava mais sofrendo tanto. Sabe por quê? Porque Abraão, no seu coração, já tinha entregado. No seu coração, ele já tinha entregado. E essa, é claro, é a figura de morte na vida dele. Porque o seu próprio filho seria o holocausto a ser oferecido. Mas a partir do versículo 13, e aí que está, algo acontece surpreendente. Pelo menos para nós a princípio. Porque diz a Bíblia, ainda no versículo 12, que o anjo do Senhor brada do céu. E ele diz, não faças nada ao menino, eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho, foi o que o anjo do Senhor disse. Agora nós temos começado a experimentar, e Abraão começou a experimentar a terceira figura. Se ele já enfrentou a figura do sofrimento, e já enfrentou a figura da morte, agora ele começa a enfrentar, ou a desfrutar da figura na sua vida, da ressurreição. É assim na nossa vida. Sofrimento,
morte e ressurreição. É Deus fazendo isso conosco. Então perceba isso. A provisão de Deus é a figura da ressurreição. Deus proveu um substituto. Ele olhou e tinha um carneiro lá. Então ele oferece esse carneiro em holocausto ao Senhor no lugar de seu filho. Jesus vai dizer que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Que dia é esse? Eu tenho para mim, embora eu possa estar errado, mas tenho para mim que foi esse dia. O dia que ele entendeu que não mais precisaria morrer, porque Jesus ou Deus providenciaria um substituto para morrer no nosso lugar. Havia um substituto. Então Isaac não mais precisaria experimentar ou ficar na morte. Além disso, Deus fez 3 promessas para Abraão. A primeira, ele prometeu uma terra, está aí dos versículos 15 a 19. A segunda, ele prometeu uma descendência, um povo. E a terceira, ele prometeu uma bênção. Você viu o que está escrito aí no texto? Ele está dizendo: eu te abençoarei, eu te multiplicarei, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. A terra, um povo e uma bênção. Deus prometendo a esse homem, por causa dele ter enfrentado o sofrimento e a morte. Agora ele estava desfrutando da figura da ressurreição. Por último e não menos importante, ele recebeu a bênção da liberdade. Sabe por quê? Porque quando você estabelece um Deus na sua vida, e eu não estou falando aqui de imagens de escultura, estou falando aqui do seu dinheiro, estou falando do seu carro, estou falando da casa que você quer comprar, estou falando do seu filho, da sua filha, estou falando do seu negócio, estou falando do seu trabalho, da sua promoção, do seu diploma pendurado na parede do seu escritório. Quando essas coisas tomam lugar de Deus na sua vida, você se torna escravo delas. Mas quando você finalmente entrega, então Deus te liberta delas. E Abraão estava experimentando aqui finalmente a figura da libertação de Deus. Abraão estava livre, agora ele podia adorar, agora ele podia cultuar, agora ele podia louvar, agora ele podia experimentar as bênçãos de Deus, porque aquilo que ele precisava entregar, ele entregou. E um outro detalhe muito legal: uma vez que Abraão entregou, Deus devolveu. Percebeu isso? Abraão entregou, Deus devolveu. Por quê? Porque agora, Abraão vivia uma vida, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4, ressurreta. E o que isso significa? Isso significa que nada mais podia escravizá-lo. Agora ele podia ter Isaac nas mãos, e Isaac não mais seria o Deus dele, porque ele havia entregado. E o que nós vemos então na vida de Abraão? Uma figura de sofrimento, uma figura de morte, e uma figura de ressurreição. Eu quero dizer para você, para nós concluirmos, que você e eu precisamos nos lembrar disso, sempre. Na sua e na minha vida, Deus revelará a sua glória a toda a criação. Deus revelará a dinâmica do seu plano, através da sua e da minha vida. Através da nossa vida, Deus se manifestará. De tal maneira que a criação e os anjos do céu, olhando para você e olhando para mim, compreenderão pelo menos um pouco mais a respeito da glória de Deus, do plano de Deus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos com a boca, e Deus, através da nossa vida, prega a criação. Elementos do evangelho de Cristo. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Raabe, é assim na nossa vida também. Abraão experimentou mais do que um simples teste aqui. Abraão foi um instrumento de Deus para revelar a glória dele a tanta gente, inclusive a nós nessa noite. Então entenda isso. Nós teremos figuras de sofrimento na nossa vida, de morte também. Mas se você pertence ao Senhor, o fim disso não vai ser a morte e nem a sepultura, mas a ressurreição. E sempre é assim. Algumas últimas observações breves. A primeira: nunca faça de ninguém um Deus. Você vai acabar com você mesmo e vai acabar com essa pessoa também. Segundo, quando entregar, entregue mesmo. Entregue tudo. Tudo. Terceiro, feito isso, descanse, adore e experimente a vida de um liberto. E a vida de alguém que vive no poder da ressurreição. Vislumbrando o evangelho através da vida de pecadores comuns. Nós somos pecadores comuns, mas através da sua vida, Deus vai revelar a sua glória a essa criação.
Então alegre-se nisso. Quando enfrentar figuras de sofrimento e morte, lembre-se disso. É o Senhor usando a minha vida. Louvado seja Deus. Vamos orar então e terminar. Nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, obrigado por esse texto, obrigado por dar à nossa vida um significado maior do que poderíamos imaginar. Revelar a sua glória. Não há nenhum propósito mais nobre que esse, meu Deus. Então eu quero clamar pelo teu povo, ó Deus, pela tua igreja, por mim. Ensina-nos a ter essas verdades em mente, quando essas figuras surgirem. E que nós possamos entender isso. E viver essas vidas, ó Deus, desprezando os nossos próprios impulsos, inclinações carnais e egoístas. Para viver uma vida no poder da ressurreição, conforme diz a tua palavra. Nos momentos de sofrimento e morte. Que o Senhor nos ensine a ter esperança e a bendizer o teu nome, porque experimentaremos na sequência a figura da ressurreição. E claro, um dia a ressurreição eterna, eficaz e real e objetiva que o Senhor prometeu para nós na tua palavra. Te damos graças. Abençoa a nossa noite, o restante da nossa semana, nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus.